Olá, esse é o Freak TV e o assunto de hoje é o telescópio que um grupo de pesquisadores diz ter inventado e descoberto na nossa atmosfera uma forma de vida nova. Ela não é humana e ela também não é animal, é uma forma de vida nova. É sobre isso que a gente vai comentar, vai ler a notícia. Vamos ao vídeo. Vamos ler a matéria primeiro. Recentemente, um grupo de pesquisadores afirmaram que acreditam ter encontrado uma forma de vida invisível vivendo na atmosfera do nosso planeta. Esses pesquisadores são responsáveis por procurarem evidências de antimatéria em nosso universo. Eles trabalham para a corporação Thunder Energies, uma empresa envolvida com física nuclear, energia e equipamentos ópticos. Essa empresa é gerenciada pelo físico nuclear Dr. Ruggero Santini, que, segundo algumas fontes de notícia, é diplomado em Harvard, além de ser considerado por muitos como perito em matemática e física, já ter sido indicado para os prêmios Nobel de Química e Física. Ele desenvolveu um telescópio revolucionário, ao qual foi projetado para encontrar luz antimatéria no universo. Ao contrário de telescópios refratores, que são os convencionais, que são com lentes convexas, o telescópio de Santini é feito com lentes côncavas, que é o contrário do convexo e tem o côncavo. Foi justamente essa invenção supostamente revolucionária, o telescópio Santini, que é como eles chamam, que permitiu que os pesquisadores encontrassem essa estranha e inédita forma de vida, que também tem sido chamada de entidades terrestres invisíveis ou anomalias. O telescópio Santini, com uma câmera acoplada, capturou imagens que, segundo o Dr. Ruggero, são as primeiras evidências da existência de entidades invisíveis em nosso ambiente terrestre. Nas imagens foram detectados dois tipos de entidades terrestres, segundo ele. Uma é chamada de ITE-1 e a outra ITE-2. Segundo ele, nenhuma das duas são visíveis a olho nu e nem pelos instrumentos ópticos convencionais com lentes convexas. Os outros telescópios, que não são o que ele inventou, não são capazes de identificar essas formas de vida. Ambos também existem no nosso ambiente terrestre, ao invés de estarem em espaços astrofísicos profundos. No entanto, tem uma diferença do ITE-1 para o ITE-2. O ITE-1 ele deixa imagens escuras em segundo plano nas câmeras digitais acopladas aos telescópios, enquanto o ITE-2 deixa imagens claras e brilhantes. Isso deve-se ao fato das ITEs escuras carregarem energia negativa e as brilhantes carregam energia positiva. O primeiro, o ITE-1, se move lentamente e rotaciona, enquanto o ITE-2 movimenta-se pulsando para frente e para trás. Esses movimentos específicos descartam a possibilidade de que sejam meras impurezas nas lentes do telescópio ou da câmera. Foi questionado isso se não era sujeira na lente, não era. Segundo o Dr. Santini, ambos os tipos de ITEs foram verificadas independentemente por outros cientistas e suas existências foram confirmadas em setembro de 2015 em uma palestra no Clube de Astronomia de São Petersburgo, a maior e mais antiga organização astronômica da região sudeste dos Estados Unidos. O que tornou a sua suposta descoberta ainda mais polêmica foi a declaração da equipe de pesquisadores que afirmou que essas entidades recém-descobertas podem estar fazendo uma discreta vigilância do nosso planeta, isso devido aos lugares em que foram registradas, não descartando ainda a possibilidade de que essas entidades fossem de origem extraterrestre. Segundo as palavras do próprio Ruggero Santini, a questão sobre o que aquelas entidades são deve ser respondida pelo governo, porque elas parecem estar realizando uma vigilância não autorizada de instalações civis, industriais e militares sensíveis. Uma outra teoria que tem sido especulada é que o tal Dr. Santini, quanto o seu telescópio supostamente revolucionário e as tais descobertas, sejam uma fraude, pois segundo algumas informações, Santini seria um cientista bastante controverso, repudiado por alguns colegas de profissão e visto como um pseudocientista. Ele nem mesmo teria formação em Harvard, como alguns locais dizem, né? Ou indicação para essas premiações do Prêmio Nobel, por exemplo. Segundo algumas opiniões, seu telescópio não tem nenhum verdadeiro diferencial, portanto, não existiria nenhuma anomalia invisível recém-descoberta. Vamos agora à nossa opinião, né? Pelo menos a minha opinião é. Se você pensar bem, é suspeito o cara falar que só o telescópio que ele fez é capaz de ver isso, né? Que os outros telescópios não são capazes, simplesmente pela convexidade de uma lente. Eu não acredito nisso. Tem outro fato aí também da vida dele já ser polêmica, né? De ele ser um pseudocientista, pelo menos são o que os outros cientistas falam, de ele
falar que tem formação em Harvard, mas não tem, e falar que já foi indicado para prêmio Nobel e não foi. Tem uma série de controvérsias aí que tiram um pouco da relevância e da credibilidade das informações que ele passa. Além disso, também tem algumas outras teorias, que inclusive eu vi lá no canal do Assombrado, que é meu amigo, inclusive. Ele fez lá um vídeo mais longo sobre esse assunto, e lá ele comentou assim alguns pontos, alguns fatos científicos e técnicos tal, de que provariam aí que seria uma fraude o que esse Santilli está falando. Então lá ele explica mais aprofundadamente essas teorias que mostram aí que é uma fraude que ele está falando, né? Com relação às lentes, com relação ao tipo de telescópio, com relação até à própria atmosfera. Então, na minha opinião, é uma fraude. Eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Eu acho que se os alienígenas tivessem que enviar sondas aí para poder observar a gente, acho que não seria uma coisa assim que não seria visível ao olho humano, ou se fosse, tipo, não teria como a gente descobrir que elas estão ali. Não seria só uma lente convexa ou côncava que vai desvendar esse mistério. Mas eu acho que se eles enviam alguma sonda para observar a gente, ela seria visível ao olho nu, porque tem diversos avistamentos aí ufológicos que não são explicados, alguns até são, outros não. Talvez a gente nunca saiba a verdade. Mas eu acho que nesse caso específico é uma fraude. Deixe sua opinião. Por enquanto é só. Até mais.